Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, nossa, por séculos ficou cercado de mitos e de muito silêncio. A ideia aqui é usar a ciência e os fatos para a gente conseguir separar o que é verdade do que é ficção sobre a masturbação. Vamos fazer isso de um jeito bem claro e direto. E para começar, o ponto de partida é exatamente este. A masturbação é uma parte supernatural e normal da experiência humana, sabe? Essa ideia, que vem direto das nossas fontes, já dá o tom da nossa conversa. Vai ser um papo aberto e sem julgamentos. Tá, mas se é tão natural, por que tanto mistério em volta disso? A resposta, na verdade, está lá na história. Por muito tempo, especialmente para as mulheres, a masturbação era vista como algo perigoso, proibido mesmo. Esse tabu todo acabou gerando um monte de medo e desinformação que, de certa forma, dura até hoje. E aqui está a raiz de muito desses mitos, sabe? Aquela visão antiga de que o sexo só servia para ter filhos. Bom, isso fez com que a masturbação, que não tem esse objetivo, fosse considerada errada. Essa mentalidade foi o terreno perfeito para o surgimento de um monte de crenças falsas que a gente vai desmascarar agora. A primeira coisa que a gente precisa derrubar são os mitos ligados à saúde física. Essas ideias são talvez as mais assustadoras e as que mais precisam ser olhadas de frente com base em fatos científicos. Vamos direto para um dos mitos mais antigos e, assim, mais extremos que existem. A ideia de que a masturbação podia levar alguém à cegueira ou à loucura apavorou gerações. Mas qual é a verdade por trás disso? A verdade é que não existe absolutamente nenhuma base científica para essas afirmações. Essas ideias nasceram numa época em que o sexo por prazer era condenado e o medo era basicamente usado como uma ferramenta de controle. Simples assim. Outra preocupação super comum e que deixa muita gente com o pé atrás é a questão da fertilidade. Será que a masturbação pode, de alguma forma, atrapalhar a capacidade de ter filhos no futuro? Vamos ver o que os fatos realmente dizem sobre isso. Esse aqui é um exemplo clássico de como um fato pequeno pode ser totalmente distorcido. No caso dos homens, a contagem de esperma pode até diminuir um pouquinho, mas é algo super temporário. O corpo recupera isso rapidinho, em questão de horas. Já para as mulheres, não tem nem o que discutir, não existe qualquer ligação com a fertilidade. Resumindo, não, a prática não causa infertilidade. Agora vamos para aqueles mitos clássicos, quase folclóricos, que todo mundo já ouviu na adolescência, né? A tal da ligação entre masturbação, espinhas e pelos nas mãos. Quem nunca? A resposta aqui é um sonoro não. É falso. A ciência explica as causas de verdade. A acne tem a ver com hormônios, principalmente na puberdade, e pelos nas palmas das mãos. Isso é uma condição genética super rara que não tem absolutamente nada a ver com hábitos sexuais. Ok, além dos mitos sobre saúde, existem muitas dúvidas sobre o que seria normal, né? Quantas vezes, em que situações. Então, agora a gente vai explorar exatamente isso, falando sobre frequência, relacionamentos e idade. A resposta para essa pergunta é bem simples e direta. Sim, é completamente normal. A masturbação é uma forma de conhecer o próprio corpo, de ter prazer e faz parte da sexualidade de pessoas de todos os gêneros. E olha só, os números confirmam isso. Contrariando aqueles velhos estereótipos, os dados mostram que a prática é muito comum entre mulheres e meninas também. Isso ajuda a quebrar aquela visão antiga de que isso seria algo predominantemente masculino. Outro mito bem comum, achar que masturbação é só para quem está solteiro, como se fosse um substituto para o sexo. Mas a verdade é que pessoas em relacionamentos também se masturbam. Isso não é sinal de problema na relação de jeito nenhum. É só uma parte da sexualidade individual de cada um. E aquela ideia de que masturbação é coisa de adolescente? Completamente falsa. Desde a exploração natural na infância até a vida adulta e a terceira idade, é uma prática que pode acompanhar a pessoa pela vida toda, se adaptando a cada fase. Não tem idade certa para começar ou para parar. Bom, agora que a gente já derrubou os principais mitos, vamos virar a chave. É hora de focar no lado positivo. Vamos explorar os benefícios que a masturbação pode trazer, entendendo ela como uma ferramenta de bem-estar e de autocuidado. E olha, a lista de benefícios é bem grande e interessante. Vai desde coisas como aliviar o estresse e ajudar a dormir melhor, até benefícios bem específicos como diminuir cólicas menstruais. Fica claro que pode ser sim uma ferramenta positiva para a saúde de modo geral. E tem um ponto que é fundamental. A masturbação é a forma mais segura de sexo que existe. Não tem risco de gravidez nem de infecções sexualmente transmissíveis. Os únicos riscos, entre aspas,
São coisas bem pequenas, tipo uma irritação na pele ou então os riscos psicológicos, como a culpa, que muitas vezes é alimentada justamente por esses mitos que a gente está desmentindo aqui. E ao contrário do que alguns pensam, a masturbação não diminui o desejo sexual. Na verdade, é uma baita ferramenta de autoconhecimento, aprender sobre o próprio corpo, descobrir o que dá prazer. Tudo isso pode, na verdade, melhorar e muito as experiências com o parceiro ou parceira, porque a comunicação fica mais fácil e a intimidade mais gostosa. E para fechar, fica aqui essa reflexão. A gente fala tanto em autocuidado, né? Cuidar do corpo, da mente. Mas por que será que o prazer, que é uma parte tão fundamental do nosso bem-estar, geralmente fica de fora dessa conversa? A mensagem final é que as escolhas sobre o nosso próprio corpo devem ser baseadas em conhecimento e bem-estar, e não em medo ou em mitos antigos.